Muito bem, vamos lá? Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro Céu e o Inferno dessa noite. Hoje é dia 29 de maio de 2014, uma quinta-feira, são 20 horas e 8 minutos, 19 graus na cidade de Jaú. Nós estamos estudando o capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo, no seu item 31. O item 31 do nosso código diz o seguinte: as penas que o espírito sofre na vida espiritual juntam-se às da vida corporal, que são a consequência das imperfeições do homem. Que legal, né? Marido, o cara está sofrendo, mas mais bordoada ainda. As penas que o espírito sofre na vida espiritual juntam-se às da vida corporal, que são a consequência das imperfeições do homem, de suas paixões, do mau emprego de suas faculdades e a expiação de suas faltas presentes e passadas. É na vida corporal que o espírito repara o mal de suas existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. É assim que se explicam as misérias e as dificuldades que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser, mas na verdade são justas, desde que foram determinadas no passado e servem para o nosso adiantamento. Aqui tem um rodapé de número 32, é uma nota de Kardec, que diz para a gente ver o capítulo 6, Purgatório, número 3, e seguintes. Ver também o capítulo 20, Exemplos de Expiações Terrenas, e no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item de número 32. Deus, pergunta-se, não demonstraria maior amor por suas criaturas se as criasse infalíveis e, portanto, isentas das vicissitudes decorrentes da imperfeição? Seria necessário para isso que ele criasse seres perfeitos, nada tendo a conquistar, nem em conhecimentos e nem em moralidade. Não há dúvida que o podia fazer, mas se não o fez, é porque, na sua sabedoria, quis que o progresso fosse uma lei geral. Os homens são imperfeitos e, como tal, sujeitos às vicissitudes mais ou menos penosas. Esse é um fato que temos de aceitar, desde que existe. Mas inferir disso que Deus não é bom nem justo seria uma rebeldia. Haveria injustiça se ele tivesse criado seres privilegiados, mais favorecidos que os outros, gozando sem esforço da felicidade que os outros só atingem penosamente, ou jamais poderiam atingir. A justiça de Deus brilha precisamente na igualdade absoluta que rege a criação de todos os espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida. Não há nenhum que seja, na sua formação, mais bem dotado que os outros. Nenhum cuja marcha ascensional seja facilitada por exceção. Os que chegam ao alvo passaram, como os outros, pela fieira das provas e da inferioridade. Quer dizer, não tem espírito privilegiado, né? Admitindo-se isso, o que haveria de mais justo do que a liberdade de cada um, de ação dada a cada um? A via da felicidade está aberta a todos. O objetivo de todos é o mesmo. As condições para atingi-lo são as mesmas para todos. E a lei gravada em todas as consciências foi ensinada a todos. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho,
e não do favoritismo, para que cada um tenha o seu mérito. Todos são livres de trabalhar ou de nada fazer para o seu adiantamento. Aquele que trabalha bastante e com rapidez é recompensado mais cedo, mas aquele que se desvia do caminho ou perde o seu tempo, retarda a sua chegada e só pode lamentar de si mesmo. O bem e o mal são facultativos e dependem da vontade de cada um. O homem, por ser livre, não é fatalmente levado nem para um, nem para o outro. 33ª. Apesar da diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode se resumir nesses 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz o seu próprio castigo nas suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença decorre dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Terceiro, todo homem, podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade, pode poupar-se os males que delas decorrem e assegurar a sua vida futura. Essa é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra. Aqui tem uma nota do tradutor, de número 33, que diz o seguinte: algumas pessoas argumentam que as imperfeições vêm de Deus, que nos criou imperfeitos. O princípio da evolução nos mostra que há vários graus de perfeição. Deus nos criou em potência como semelhantes, como sementes, que têm em si mesmas todas as potencialidades futuras. Assim criou os perfeitos. Cabe-nos, porém, atualizar, ou seja, desenvolver as nossas potencialidades, a fim de atingirmos a perfeição em ato, como seres espirituais. Esse desenvolvimento depende de nós, de nosso livre arbítrio, sem o qual não teríamos responsabilidade. E sem responsabilidade não seríamos perfeitos, como seres espirituais. Veja-se o símbolo bíblico: Adão e Eva eram perfeitos na sua ingenuidade, mas ao desenvolver a razão passaram a agir por si mesmos e erraram. Os erros, porém, serão corrigidos na busca da perfeição. Capítulo de número 8. Os anjos. Os anjos segundo a Igreja. Todas as religiões, e todas as religiões, têm os seus anjos com diferentes nomes, ou seja, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. O materialismo, negando qualquer existência espiritual além da vida orgânica, naturalmente colocou os anjos entre as ficções e as alegorias. A crença nos anjos faz parte essencial dos dogmas da Igreja. Eis como ela os define. Tem uma nota de Kardec que diz: tiramos esse resumo da pastoral de Monsenhor Bolsé, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 1864. Pode-se, pois, considerá-la como aquela referente aos demônios, provenientes da mesma fonte citada no capítulo seguinte, como a última expressão do dogma da Igreja sobre esse assunto. Cremos firmemente, proclamou um concílio geral e ecumênico. É o concílio de Latrão, como está aqui no rodapé. Que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito, o qual, no começo dos tempos, tirou juntamente do nada as duas criaturas, a espiritual e a corporal,
a angélica e a mundana. Em seguida, formou como intermediária essas duas a natureza humana composta de corpo e espírito. É esse, segundo a fé, o plano divino na obra da criação, plano majestoso e completo, como convém à sabedoria eterna. Assim concebido, ele nos apresenta ao pensamento o ser em todos os graus e em todas as condições. Na esfera mais elevada aparecem a existência e a vida puramente espirituais. No último plano, a existência e a vida puramente materiais. E no meio, que separa a ambos, uma maravilhosa união das duas substâncias, uma vida comum, ao mesmo tempo ao espírito inteligente e ao corpo organizado. Nossa alma é de uma natureza simples e indivisível, mas é limitada nas suas faculdades. A ideia que temos da perfeição nos faz compreender que podem existir outros seres simples como ela, e superiores pelas suas qualidades e os seus privilégios. Ela é grande e nobre, mas está ligada à matéria, servida de órgãos frágeis, limitada na sua atividade e na sua potência, porque não haveria outras naturezas ainda mais nobres, distanciadas dessa escravidão e desses entraves, dotadas de uma força maior e de uma atividade incomparável? Antes que Deus tivesse posto o homem na terra para o conhecer, amar e servir, já não devia ter chamado outras criaturas para comporem a sua corte celeste e adorá-lo no esplendor de sua glória? Deus, enfim, recebe das mãos do homem os tributos de honra e a homenagem deste universo. Seria de estranhar que recebesse das mãos do anjo o incenso e a prece do homem? Se, pois, os anjos não existissem, a grandiosa obra do Criador não teria o seu coroamento na perfeição do que era suscetível. Esse mundo que atesta a sua onipotência não seria mais a obra-prima da sua sabedoria. Nossa razão, por mais imponente que seja, poderia facilmente... Oi? Nossa razão, por mais impotente. Por mais impotente que seja, poderia facilmente concebê-lo mais completo e melhor acabado. Em cada página dos livros sagrados do Antigo e Novo Testamento são mencionadas essas inteligências sublimes. Nas invocações piedosas ou nos relatos históricos, sua intervenção parece manifestamente na vida dos patriarcas e dos profetas. Deus se serve do seu ministério, ora para impor os seus desígnios, ora para anunciar acontecimentos futuros. Ele os faz quase sempre instrumentos da sua justiça ou da sua misericórdia. Sua presença é constante nas diversas circunstâncias do nascimento, da vida e da paixão do Salvador. Sua lembrança é inseparável da lembrança dos grandes homens e dos mais importantes acontecimentos da antiguidade religiosa. Podemos mesmo encontrá-los no meio do politeísmo e entre as fábulas da mitologia, porque a crença a seu respeito é tão antiga e tão universal como o próprio mundo. O culto que os pagãos rendiam aos bons e aos maus gênios eram apenas uma falsa aplicação da verdade, um resíduo deteriorado do dogma primitivo. As palavras do Concílio de Latrão contêm uma distinção fundamental entre os homens e os anjos. Elas nos ensinam que os anjos são espíritos puros, enquanto os homens se constituem de alma e corpo, o que quer dizer que a natureza angélica subsiste por si mesma. Não somente se mistura, mas ainda sem nenhuma associação real possível com a matéria, por ligeira e sutil que se pudesse supô-la. Enquanto isso, a nossa alma, igualmente espiritual, está associada ao corpo de maneira a formar em ambos
uma única e mesma pessoa, e essa é essencialmente a sua destinação. Enquanto dura essa união tão íntima de alma e corpo, essas duas substâncias têm uma vida comum e exercem uma sobre a outra influência recíproca. A alma não pode se afastar inteiramente da condição imperfeita que resulta para ela dessa situação. Suas ideias lhe chegam através dos sentidos, por comparação dos objetos exteriores, e sempre sob imagens mais ou menos aparentes. Disso resulta que ela não pode se contemplar a si mesma e não pode fazer a si mesma a representação de Deus e dos anjos, sem os considerar de qualquer maneira em forma visível e palpável. Eis porque os anjos, para se fazerem visíveis aos santos e aos profetas, tiveram de recorrer às figuras corpóreas. Mas essas figuras eram apenas os corpos aéreos que eles movimentavam sem se identificarem com eles, ou os atributos simbólicos relacionados com a missão de que estavam encarregados. O ser e os movimentos dos anjos não estão localizados e circunscritos num ponto fixo e limitado do espaço. Não estando ligados a nenhum corpo, eles não podem estar parados, nem ser limitados, como acontece conosco por outros corpos. Eles não ocupam nenhum lugar e não preenchem nenhum vazio. Mas da mesma maneira em que a nossa alma está inteira no nosso corpo e em cada uma das suas partes, eles se encontram inteiros e quase simultaneamente em todos os pontos e em todas as partes do mundo. Mais rápido do que o pensamento, podem estar por toda a parte no mesmo instante e agir diretamente, sem nenhum obstáculo, aos seus desígnios, a não ser a vontade de Deus e a resistência da liberdade humana. Enquanto estamos reduzidos a ver aos poucos, de maneira limitada, as coisas que estão fora de nós, e que as verdades de ordem sobrenatural nos aparecem de maneira enigmática, como num espelho, segundo a expressão do apóstolo São Paulo, eles veem sem esforço o que desejam saber e estão em relação direta com o objeto de seu pensamento. Seus conhecimentos não resultam da indução ou do raciocínio, mas dessa intuição clara e profunda que abrange os princípios e as consequências que deste decorrem. A diversidade nos tempos, a diferença dos lugares, a multiplicidade dos objetos, não podem produzir nenhuma confusão no seu espírito. A essência divina, sendo infinita, é para nós incompreensível. Possui mistérios e profundezas que não podem ser penetradas. Os desígnios mais íntimos da providência ficam ocultos, mas ela lhes desvenda o seu segredo quando os encarrega, em determinadas circunstâncias, e de os anunciar aos homens. As comunicações de Deus aos anjos e dos anjos entre si não se fazem como entre nós, por meio de sons articulados e de outros signos sensíveis. As inteligências puras não precisam de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir. Elas não possuem também os órgãos vocais para manifestar os seus pensamentos, pois esses intermediários habituais de que nos servimos são para eles inúteis. Comunicam, porém, os seus sentimentos de maneira que lhes é própria e inteiramente espiritual. Para se fazerem compreender, basta-lhes a vontade. Somente Deus conhece o número dos anjos. Esse número, sem dúvida, não poderia ser infinito, e não o é. Mas, segundo os autores sagrados e os santos doutores, é muito considerável e verdadeiramente prodigioso. Se é natural
que considere-os na devida proporção o número de habitantes de uma cidade em relação à sua grandeza, e a Terra sendo apenas um átomo em comparação com o firmamento e as imensas regiões do espaço, temos de concluir que o número dos habitantes do céu e do ar é muito maior que o dos homens. Desde que a majestade dos reis se reflete no número de seus súditos, de seus oficiais e de seus servidores, que haveria de mais apropriado para darmos uma ideia da majestade do rei, dos reis, que essa multidão inumerável de anjos que povoam o céu e a terra, o mar e os abismos, e a dignidade dos que permanecem incessantemente prosternados ou em pé diante do seu trono? Os pais da igreja, os teólogos, geralmente ensinam que os anjos se distribuem em 3 grandes hierarquias, ou principados, e cada hierarquia em 3 companhias ou corpos. Os da primeira e mais elevada hierarquia são designados por nomes que decorrem das funções do desempenho no céu. Uns são chamados serafins, porque são como que chamejantes perante Deus pelos ardores da caridade. Outros se chamam querubins, porque são um reflexo luminoso da divina sabedoria. E outros ainda se chamam tronos, porque proclamam a grandeza de Deus e a fazem resplandecer. Os da segunda hierarquia recebem os seus nomes em virtude das operações que lhes são confiadas no governo geral do universo. São as dominações que determinam aos anjos das ordens inferiores as suas missões e os seus encargos, as virtudes que atendem aos prodígios exigidos pelos grandes interesses da igreja e do gênero humano, primeira igreja, né? As potências que protegem pelo seu poder e a sua vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. Os da terceira hierarquia exercem em partilha a direção das sociedades e das pessoas. São os principados prepostos dos reinos, das províncias e das dioceses. Os arcanjos que transmitem as mensagens de elevada importância. Os anjos guardiães que acompanham a cada um de nós, velando pela nossa segurança e pela nossa santificação. Bom, até aqui está a definição de anjo como entende a Igreja Católica, o Santo ou o Concílio de Latrão. Tá? Agora a refutação de Kardec a esse respeito. O princípio geral que ressalta dessa doutrina é de que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas, votadas à felicidade suprema e perpétua desde a sua formação, dotadas, por sua própria natureza, de todas as virtudes e de todo o saber, sem nada ter feito para os adquirir. Estão no primeiro plano da obra da criação. No último plano, a vida puramente material, e entre os dois, a humanidade, formada de almas, seres espirituais inferiores aos anjos e unidos a corpos materiais. Muitas dificuldades insolúveis resultam desse sistema. Qual é, para começar, essa vida puramente material? Trata-se da matéria bruta, mas a matéria bruta é inanimada, não tendo vida por si mesma. Trata-se das plantas e dos animais. Essa seria, então, uma quarta ordem da criação, pois não se pode negar a superioridade do animal, que é inteligente em relação à planta, e desta em relação à pedra. Quanto à alma humana, que representa a transição, está diretamente unida a um corpo formado de matéria bruta, porque sem alma esse corpo não teria vida
e seria como um punhado de terra. Essa divisão peca, evidentemente, por falta de clareza e não está de acordo com a observação. Assemelha-se à teoria dos 4 elementos que caiu ante o progresso da ciência. Admitamos, portanto, esses 3 termos: a criatura espiritual, a criatura humana e a criatura corpórea. Esse é, dizem, o plano divino, plano majestoso e perfeito, como convém à eterna sabedoria. Observemos primeiro que entre esses 3 termos não há nenhuma ligação necessária. São 3 criações distintas, formadas sucessivamente. De uma para outra existe solução de continuidade, enquanto na natureza tudo se encadeia. Tudo nos mostra uma admirável lei de unidade, em que todos os elementos, nada mais do que transformações uns dos outros, estão ligados entre si. Essa teoria é verdadeira no tocante à existência evidente desses 3 termos, mas é incompleta. Faltam nela os pontos de contato, como é fácil de se demonstrar. Esses 3 pontos culminantes da criação, segundo a Igreja, são necessários à harmonia do conjunto. E se houvesse a falta de um só, a obra estaria incompleta, não correspondendo à eterna sabedoria. Entretanto, um dos dogmas fundamentais da religião diz que a Igreja, os animais, que a terra, os animais e as plantas, o sol, as estrelas, a própria luz, foram criadas e, portanto, tiradas do nada há 6.000 anos. Antes dessa época, não havia, pois, nem criatura humana, nem qualquer criatura corpórea. Durante toda a eternidade anterior, a obra divina permaneceria então imperfeita. A criação do universo remonta a 6.000 anos, constitui um artigo de fé de tal maneira fundamental que há poucos anos ainda a ciência foi anatematizada porque vinha destruir a cronologia bíblica, provando por suas investigações a elevada antiguidade da Terra e dos seus habitantes. Não obstante, o Concílio de Latrão, o Concílio Ecumênico, que dita a lei em matéria de doutrina, afirma: cremos firmemente que só há um Deus verdadeiramente eterno e infinito, o qual no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as 2 criaturas, a espiritual e a corporal. O começo dos tempos só pode ser a eternidade anterior, porque tempo é infinito como o espaço, não tem começo nem fim. Essa expressão, o começo dos tempos, é uma figura que implica a ideia de uma anterioridade ilimitada. O Concílio de Latrão crê, pois, firmemente que as criaturas espirituais e as criaturas corporais foram formadas ao mesmo tempo e tiradas juntamente do nada numa época indeterminada do passado. O que resta, pois, do texto bíblico que fixou essa criação em 6.000 anos dos nossos dias? Admitindo-se que o começo do universo visível pudesse estar nessa época, não se trataria seguramente do começo dos tempos. Em qual devemos crer? No Concílio ou na Bíblia? Kardec pega pesado. O mesmo Concílio formula ainda uma estranha proposição. Nossa alma, igualmente espiritual, está associada ao corpo de maneira a formar em ambos uma só e mesma pessoa. E essa é essencialmente a sua destinação. Se a finalidade essencial da alma está ligada ao corpo, essa constitui o seu estado normal e o seu objetivo, o seu fim, desde que é essa a sua destinação. Entretanto, a alma é imortal. Sua união com o corpo só se realiza uma vez, segundo a Igreja, e mesmo que fosse por um século, o que seria isso ante a eternidade? Para um grande número de criaturas,
esta união é apenas de algumas horas. Que utilidade teria para a alma essa união efêmera, quando, em relação à eternidade, a sua maior duração não seria mais do que um minuto imperceptível? Seria exato dizer que a sua destinação é essencialmente estar ligada ao corpo? Essa união, na verdade, não é mais do que um incidente do ponto de vista da alma, e não o seu estado essencial. Se a destinação essencial da alma é estar unida a um corpo material, se por sua natureza e segundo o fim providencial da sua criação, essa união é necessariamente as manifestações de suas faculdades, temos de concluir que, sem o corpo, a alma humana é um ser incompleto. Sendo assim, para permanecer o que ela é pela sua destinação, após haver deixado o corpo, é necessário que tome outro, o que nos leva forçosamente à pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação eternizada. É verdadeiramente estranho que um concílio considerado como uma das luminárias da Igreja, tendo identificado nesse ponto o ser espiritual com o ser material, de maneira a não poderem existir um sem o outro, desde que a condição essencial de sua criação é o de permanecerem unidos. O quadro hierárquico dos anjos nos mostra que muitas ordens têm nas suas atribuições o governo do mundo físico e da humanidade, sendo que foram criados para esse fim. Mas, segundo a Gênese, o mundo físico e a humanidade só existem há 6.000 anos. O que faziam esses anjos antes desta criação, durante a eternidade, se os objetos de suas ocupações não existiam? Os anjos foram criados desde toda a eternidade. Assim deve ser, pois se destinam à glorificação do Altíssimo. Se Deus os criou em alguma época determinada, então Ele esteve até essa época, quer dizer, durante uma eternidade sem adoradores. Logo mais está escrito: enquanto durar essa união tão íntima da alma com o corpo, haverá então um momento em que essa união não existirá mais? Essa proposição contradiz aquela que faz da união a destinação essencial da alma. Está escrito ainda: as ideias lhe chegam pelos sentidos, por uma comparação dos objetos exteriores. Essa é uma doutrina filosófica, em parte verdadeira, mas não em sentido absoluto. Segundo o eminente teólogo, é condição inerente à natureza da alma só receber ideias por meio dos sentidos. Ele se esquece das ideias inatas, das faculdades, às vezes bastante transcendentes, da intuição das coisas que a criança traz ao nascer e que não deve a nenhuma forma de instrução, por meio das quais sentidos esses jovens pastores, calculadores naturais, que espantam os sábios, adquiriram as ideias necessárias à solução quase instantânea dos mais complicados problemas? O mesmo podemos dizer de certos músicos, pintores e linguistas precoces. O conhecimento dos anjos não resulta da indução e do raciocínio. Eles sabem porque são anjos, sem terem necessidade de aprender. Deus os criou assim. A alma, pelo contrário, deve aprender. Se a alma só recebe as ideias através dos órgãos corporais, que ideias pode ter a alma de uma criança que morreu poucos dias depois de nascer, admitindo-se com a igreja que ela não renasce mais? Aqui se apresenta uma questão vital. A alma adquire conhecimentos e ideias após a morte do corpo? Se uma vez desligada do corpo, ela nada mais pode adquirir. A alma da criança, do selvagem, do cretino, do idiota, do ignorante, permanecerão quase sempre o que eram por ocasião da morte?
e assim estarão voltadas a uma eternidade, uma eterna inutilidade. Se a alma adquire novos conhecimentos após a vida atual, é porque ela pode progredir. Sem o progresso posterior da alma, chegamos a consequências absurdas. Com o progresso, chegamos à negação de todos os dogmas fundados na sua natureza estacionária, o destino irrevogável, as penas eternas e assim por diante. Se ela progride, qual o limite desse progresso? Não há nenhuma razão para que ela não atinja o grau dos anjos ou dos espíritos puros. Se a alma pode chegar a esse plano, não havia nenhuma necessidade de criação de seres especiais e privilegiados, isentos de qualquer trabalho, gozando da felicidade eterna, sem nada haver feito para conquistá-la, enquanto outros seres desfavorecidos só conseguiriam a suprema felicidade a preço de longos e cruéis sofrimentos e das mais rudes provas. Deus pode fazê-lo sem dúvida, mas se admitirmos a infinitude de suas perfeições, sem a qual não haveria Deus, é forçoso admitir que Ele nada faz de inútil, nada que possa desmentir a sua soberana justiça e a sua soberana bondade. Desde que a majestade dos reis se reflete no número de seus súditos e de seus oficiais e de seus servidores, que há de mais próprio para nos dar uma ideia da majestade do Rei dos Reis, do que essa multidão inumerável dos anjos que povoam os céus e a terra, o mar e os abismos, e a dignidade dos que permanecem incessantemente prosternados ou em pé diante de seu trono? Não seria rebaixar a divindade, assimilá-la na sua glória ao Fausto dos soberanos da terra? Porque é disso que gosta o soberano, né? De alguém que fica adulando ele o tempo inteiro. Essa ideia inculcada no espírito das massas ignorantes transformou-se em falsa opinião de sua verdadeira grandeza. É sempre Deus reduzido às mesquinhas proporções da humanidade, supô-lo sempre necessitado de ter milhões de adoradores, incessantemente prosternados ou em pé diante dele, e emprestar-lhes as fraquezas dos monarcas despóticos e orgulhosos do Oriente. O que torna os soberanos verdadeiramente grandes é o número e o brilho de seus cortesãos? Não, é a sua bondade e a sua justiça, é o título merecido de pais dos súditos. Pergunta-se se há alguma coisa mais apropriada a nos dar uma ideia da majestade de Deus que a multidão dos anjos que acompanha a sua corte? Sim, certamente há alguma coisa melhor do que isso. É representá-lo soberanamente bom, justo e misericordioso para todas as suas criaturas, e não como um Deus colérico, ciumento, vingativo, inexorável, exterminador, parcial, e criando para a sua própria glória esses seres privilegiados, favorecidos com todos os dons, nascidos para a eterna felicidade, enquanto aos outros condena a conquistar penosamente a felicidade e os pune por um momento de erro com uma eternidade de suplícios. O Espiritismo professa a respeito da união da alma e do corpo uma doutrina infinitamente mais espiritualista, para não dizer menos materialista, e que, além disso, está de acordo com a observação e com o destino da alma. Segundo ele nos ensina, a alma é independente do corpo, que constitui apenas um envoltório temporário. Sua essência é a espiritualidade. Sua vida normal é a vida espiritual. O corpo é somente um instrumento para o exercício de suas faculdades, nas suas relações com o mundo material. Mas separada do corpo, ela goza das suas faculdades com maior liberdade e em maior amplitude. Sua união com o corpo, necessária aos primeiros desenvolvimentos, realiza-se no período que se pode chamar de infância
e adolescência. Quando ela atinge um certo grau de perfeição e desmaterialização, essa união não é mais necessária e a alma continua a progredir na vida espiritual. Por mais penosa que sejam, de resto, as existências corpóreas, elas são necessariamente limitadas pela própria vida dos corpos, e a soma total não compreende em todos os casos mais do que uma parcela imperceptível da vida espiritual, que é infinita. Briga boa, hein? É uma briga boa entre Kardec e a igreja da qual ele fala, não é outra senão a igreja católica, né? Já pensou isso aqui, quando ele escreveu o céu e o inferno? Mas ele arrumou uma encrenca daquelas bem arrumada. Bem arrumada. Bem arrumada. Não é à toa que foi chamado de bandido, de ladrão, que ele se locupletava do dinheiro que ele arrecadava dentro do espiritismo, que ele botava quem frequentava o centro espírita, a sociedade parisiense, para trabalhar para ele, para arrecadar fundo para ele, dinheiro para ele. Foi chamado de tudo isso. Quem chamou? Quem eu não sei, mas certamente por conta disso aqui. Né? Ele estava aqui fazendo exatamente aquilo que Jesus fez no tempo dele, confrontando interesses. Quando você mexe com interesse material, você arruma os piores inimigos. Agora ele vai dizer o que são os anjos segundo o Espiritismo. Porque por toda a refutação que ele fez a respeito dos anjos, segundo a Igreja Católica, não dá para aceitar, né, essa definição que a Igreja Católica faz dos anjos, certamente. Segundo o Espiritismo, não há dúvida de que existem seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos. Até aí estão certos, né? Todas as qualidades. A revelação espírita confirma nesse ponto a crença de todos os povos, mas ao mesmo tempo nos dá a conhecer a natureza e a origem desses seres. Condiz muito mais com a bondade, com a justiça, não é? E com tudo aquilo, com todas as virtudes que a gente entende que tem o Criador. Condiz muito mais com isso, porque seres privilegiados, primeiro colocaria Deus numa condição de um ser que não tem bondade, que é parcial. Né? Se ele privilegia um e pune outro, ele é parcial. Né? Consequentemente, não é justo e não é bom. As almas ou espíritos são criados simples ou ignorantes, quer dizer, sem conhecimento e sem a consciência do bem e do mal, mas aptos a adquirir tudo isso que lhes falta. Eles o adquirem pelo trabalho. O alvo, que é a perfeição, é o mesmo para todos, e eles o atingem com maior ou menor rapidez, de acordo com o uso que fizeram do seu livre arbítrio e na razão dos seus esforços. Todos têm que percorrer os mesmos graus, com o mesmo trabalho a cumprir. Deus não dá uma obrigação mais pesada nem mais leve a uns do que a outros, porque todos são seus filhos, e sendo ele justo, não tem preferência por nenhum. Deus lhes diz: eis a lei que deve guiar a vossa conduta. Só ela vos pode conduzir ao alvo. Tudo o que estiver de acordo com essa lei pertence ao bem. Tudo o que contrariar pertence ao mal. Sois livres de a observar ou de a infringir, de maneira que sereis os árbitros da vossa própria sorte. Deus, portanto, não criou o mal. Todas as suas leis conduzem ao bem. Foi o próprio homem quem criou o mal, infringindo as leis de Deus. Se ele as observasse escrupulosamente, jamais se afastaria do bom caminho. Mas a alma, nas primeiras fases da sua existência, da mesma maneira que a criança, não tem experiência e por isso é falível. Deus não lhe dá a experiência,
mas lhe concede os meios de adquiri-la. Cada passo falso no caminho do mal representa um atraso para a alma. Ela sofre as consequências do erro e aprende à própria custa o que deve evitar. É assim que, pouco a pouco, ela se desenvolve, se aperfeiçoa e avança na hierarquia espiritual até chegar ao estado de espírito puro ou anjo. Os anjos são, pois, as almas dos homens que atingiram o grau de perfeição acessível à criatura e gozam da felicidade prometida. Antes de haver atingido o grau supremo, gozam de uma felicidade relativa ao seu adiantamento, mas essa felicidade não é a do prazer ocioso. É, pelo contrário, a das funções que Deus lhes confia, a seu pedido, sentindo-se felizes de desempenhá-las, porque estas ocupações são para elas um meio de progredir. A humanidade não está limitada à Terra. Ocupa inumeráveis mundos que circulam no espaço. Ocupou os mundos que já desapareceram e ocupará os que ainda se formarão. Deus criou desde toda a eternidade e cria sem cessar. Muito tempo antes que a Terra existisse, por maior ancianidade que lhe atribuamos, já havia em outros mundos espíritos encarnados que percorreram as mesmas etapas que nós. Espíritos de formação mais recente que estamos percorrendo agora o mesmo caminho que eles percorreram, chegando ao seu destino antes mesmo que nós houvéssemos saído das mãos do Criador. Por toda a eternidade sempre houve anjos ou espíritos puros, mas como a sua existência humana se perde no infinito do passado, temos a impressão de que eles sempre foram anjos. É assim que se nos revela a grande lei de unidade da criação. Deus nunca esteve inativo e sempre teve espíritos puros, experientes e esclarecidos para transmitirem as suas ordens e para dirigirem todo o mecanismo do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos pormenores. Não houve, pois, necessidade da criação de seres privilegiados, isentos de encargos. Todos, antigos ou novos, conquistaram a sua elevação através da luta e pelos próprios méritos. Todos, enfim, são filhos de suas próprias obras. Assim se cumpre igualmente a soberana justiça de Deus. Quer dizer, o que o padre leva 3, quase 4 páginas para falar sobre os anjos, Kardec, numa página, uma página, né? Ele dá uma definição muito mais racional, muito mais condizente com o Criador do que a Igreja Católica. A humanidade não está limitada à Terra, ocupa inumeráveis mundos que circulam no espaço. Dá para imaginar o que aqueles que nós achamos que eternamente sempre foram anjos, quando eles viveram, em que tempo eles viveram, para poderem já estar há muito tempo na condição de espíritos puros. Vamos marcar aqui o capítulo 9, os demônios, para a gente retomar na próxima. Hoje é dia 29 de maio de 2014. E é interessante que na exposição que o padre faz a respeito dos anjos, muita coisa bate com o espiritismo. A comunicação entre os espíritos, né? Ao fato dos anjos não estarem localizados nem circunscritos a lugar nenhum, estão pelo espaço. O espírito da matéria, é interessante, sim. E que a ideia dos anjos ela é comum a todos os povos.
mesmo aos povos não religiosos, não católicos, né, considerados pagãos, né? Eles erram na hora que eles falam que eles são formados já anjos, né? Não passam por etapa nenhuma, né? É o que Kardec falou, não fecha a ideia. Fica sem solução de continuidade. Para que serve você criar 3 seres distintos? Serve do quê? Para quê? Na realidade, o que eles queriam colocar eram seres, né, que ficavam o tempo todo enaltecendo o Criador, homenageando o Criador. Para quê? Né? Deus precisa de um séquito? É o que ele falou. É sempre a ideia mesquinha do homem comparando o Criador e a criação com a vida, com a mesquinha vida humana. Se eles achassem que os anjos fossem assim, seres assim que, como é que eu posso falar? Que Deus mandasse fazer alguma coisa. Mas ele fala isso. Ele fala isso. Ele pega lá a definição que ele dá e fala isso. Que os que estão mais, os querubins, os que estão mais próximos de Deus, ficam lá fazendo determinadas coisas mais importantes. Os que são intermediários ficam fazendo outras coisas. Os que estão mais próximos dos homens, que são os anjos da guarda e tal. Ele fala isso. Só que ele coloca os anjos como seres que ficam na adoração do Criador, como se Deus precisasse ser adorado por alguma razão ou por alguma coisa. Ele ainda consegue dividir os anjos em 3 classes diferentes, sendo que o espírito puro não se divide, é indivisível, é classe única. Para o espiritismo, o espírito puro, na escala espírita, é classe única, não tem divisão entre essa classe. Quer dizer, é uma ideia distorcida. O que Kardec fala? A ideia dos anjos é que, como nós somos seres inferiores, a impressão que dá é que eles sempre existiram, o que não é verdade. Dá a impressão que são seres à parte na natureza e que nós não vamos conseguir atingir essa situação. Pela bizarrice da vida humana, a gente não vai conseguir. Mas a igreja tem que fantasiar um pouco. Não, a ideia de fantasiar é bem própria da igreja católica. Mas é interessante que o que ele coloca aqui nesse concílio aqui não tem nada a ver com o que eles pregam, né? É contra a vitória, porque a humanidade começa 6.000 anos antes de Jesus, né? E segundo o que ele fala, esses seres já existiam antes. Então, ou começa há 6.000 anos, ou então começa antes. Como é que é essa história? Vocês têm que definir. Vocês têm que definir. Ou começou antes, ou começou há 6.000 anos. Né? E é contraditória essa teoria. Né? Bom, a igreja é contraditória, né? Alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa ou podemos fazer a nossa prece? Eu preciso lembrar a Capela Sistina. Capela? Capela Sistina. Ah, sim. Deus sempre foi representado como ser humano. Como ser humano. Viu o que ele falou? É um ser que pune, é um ser que se vinga, é um ser que tem humor. É antropomórfico, a forma de homem. Como o homem não sabe representar Deus, nem consegue entender o Criador, representa segundo a forma humana. É que a ideia é tão essa, em todos os tempos, que o homem pede para Deus que lhe dê uma melhor condição sobre o seu inimigo para ele poder ganhar a guerra. Quer dizer, a guerra é uma carnificina, toda sorte de violência e de absurdos acontece na guerra, e ele pede ajuda de Deus para fazer aquilo. Porque ele entende que Deus privilegia uns, tem preferência por uns em detrimento dos outros. O dia que o homem entender que não há privilégio, que não há preferência do Criador por ninguém, todos são iguais perante ele, muda tudo. Muda a ideia do homem. Ele vai olhar o outro como seu irmão verdadeiramente. E não como ele, porque tem um pouco mais de dinheiro, ou tem um privilégio qualquer, ou tem uma condição social melhor, ele é um privilegiado em relação ao outro.
Porque muitos se consideram assim. A própria Igreja Católica prega isso. Você é pobre, você tem que ser pobre, você tem que ser um trabalhador, você tem que ser humilde, você tem que servir o seu patrão, porque você foi criado para isso. Então. Eu perguntava para o padre por que umas crianças eram pobres, outras eram ricas. É mérito aqui, ele nasceu para ser rico. É Deus que nos Caramba, é Deus que dá. E acha que é mérito, enquanto a doutrina espírita prega que a pior prova que alguém pode passar é a prova da fortuna, a prova da riqueza, a prova da beleza, a prova da riqueza. Na cabeça dele, No tempo, na Idade Média, passavam necessidades extremas e se pregava que o dono dos burgos, o proprietário dos burgos, ele era o mandatário de Deus, ele estava ali por conta da vontade do Criador, e aqueles que serviam a ele, que o mais era que serviam mesmo, porque eles nasceram para isso. Como até hoje é feito, até hoje é pregado. A classe trabalhadora, nós vimos isso em São Paulo, pega o metrô em São Paulo, você percebe bem como as pessoas, como o povo, a visão que o mandatário do país, ou que aqueles que mandam no país e fazem as leis, a visão que eles têm do povo. Essa realidade não é nossa aqui em Jaú. Mas vai em São Paulo e pega o metrô em São Paulo. Você vai ver a realidade de como o político, como o mandatário enxerga o povo. Aquilo é um absurdo. Nós pegamos o trem, não eram 6 horas da manhã, né? Pegamos o metrô, não eram 6 horas da manhã. Assim, ó. Não eram 6 da manhã. E quando voltamos, eram já quase 10 horas, né? Próximo das 10 horas. A gente não entrou no trem, a gente foi entrado. Você é levado para dentro do trem. Eu falei dentro do trem, isso aqui é padrão FIFA. E você começou a falar padrão transporte padrão FIFA. do mundo. Mas é um absurdo. É um absurdo. Então a gente vê que essa ideia dos anjos, do privilégio e tal, ela está incorporada na maneira de pensar para as pessoas, porque a religião oficial do Brasil, embora se diga que o país a Constituição é laica, e o país é laico, a religião oficial é a religião católica. Isso está incorporado na cultura. Na cultura, no pensar e na maneira da sociedade, das classes privilegiadas encarar o povo, ver o povo. Através de hierarquizar o negócio. E eu acho que eu diria até que é independente da religião. Porque não, a religião que cuida desse tipo de pensamento. Não, então, embora ela tenha criado isso e tenha cultivado ao longo do tempo, se tornou uma coisa tão... claro, banalizou. Que independente de você, é claro, tirando espírita, os espiritualistas, o restante pensa de uma maneira maciça. Mas quem manda no país, a massa dos mandantes do país, são católicos. E o catolicismo, praticante ou não importa, o catolicismo incute isso na cabeça das pessoas. Do privilégio. Privilégio de classe, privilégio de nascimento, de nome, do privilégio de social. Incute isso. Então o sujeito que está lá em cima, ele olha de cima para baixo. Eu mando, o povo obedece. Eu mando, eles comem se eu der. Essa é a visão do político, é o que acontece no nosso país, e não só o que acontece no nosso país, o que acontece no mundo. O reflexo é esse. O reflexo é esse. Né? Ao passo que se você, inversamente a isso, você coloca o interesse espiritual sobre o interesse material, você inverte esse processo. Se você inverter o interesse das pessoas, você inverte todo esse processo. Aí vai haver justiça, vai haver paz, vai haver igualdade entre os homens. Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre. Junto com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte infinita de paz, de amor, de justiça, bondade e misericórdia, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudar,
aprender e apreender aquilo que os espíritos superiores nos ensinam. Queremos ainda pedir-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver, entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. Sobretudo, Senhor, dá-nos a coragem de fazer de nossa própria existência um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos essa noite, nós o declaramos encerrado.